CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. O desafio de hoje, gente, é sobre memória do smartphone. Quem nunca, passou por um aperto desse? A gente vai guardando tanta coisa, nessa pequena máquina que cabe na palma da mão, que quando a gente se dá conta, já ocupou toda a memória disponível. E aí tem enquete no ar, no @CBN Vitória, Twitter, Instagram. Sua participação também chega agora pelo 992994297. O que você faz numa situação como essa? Se desespera? Nem liga. Compra memória? Sai apagando tudo? Então, daqui a pouquinho o Gilberto explica o que fazer, mas antes vamos ouvir vocês, ouvintes. Como é que está a votação no Twitter, Schaefer? Ei, Fernanda, a gente colocou como opções para essa pergunta, de quando aparece a mensagem de memória cheia no celular, o que você faz? Com 62,5%, a maioria diz que apaga todas as mídias. E aí em seguida vem um empate triplo, 12,5% diz que não tem esse problema, 12,5% diz que compra mais armazenamento e 12,5% diz que não sabe o que fazer e entra em pânico. Vamos ver lá no Instagram como é que está a nossa votação, Adalberto Cordeiro. Olha, no Instagram nós temos aqui 80% dos internautas do @CBN Vitória dizendo que saem apagando tudo. Foto, aplicativo, vídeo. 10% dos internautas dizem que não sofrem com esse problema. E os outros 10% dizem que não sabem o que fazer. No momento no Instagram a gente não tem ninguém dizendo que compra aquele armazenamento extra. E a maioria, 80%, está dizendo que sai apagando tudo, Fernanda. Vamos saber agora com o Gilberto Sodré o que fazer. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Aquela frase que aparece em alguns celulares lá de pouco espaço de armazenamento é uma das talvez mais assustadoras aí para os usuários do celular, Porque fica aquela questão que pode até travar o aparelho, não faz mais foto, porque não tem mais espaço de armazenamento, os aplicativos param de funcionar, ou então o celular fica reiniciando. Então, realmente é um transtorno, viu, para muitas pessoas, e os aplicativos acabam crescendo de tamanho a cada versão nova, o sistema operacional também, então isso é uma questão importante. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer numa situação como essa é dar uma olhada lá no menu de configurações ou de ajustes do celular para ver o que está ocupando mais espaço de armazenamento. Os sistemas operacionais novos, eles já têm uma opção de você verificar o que está ocupando mais espaço da memória, Ou seja, aplicativos, fotos, vídeos e áudios, ou seja, para você ter uma ideia de que ação inicial você deve tomar nesse caso. O WhatsApp e o Telegram, eu diria que são os primeiros vilões dessa falta de memória. Por quê? Primeiro, porque eles armazenam as informações de fotos, vídeos e áudios na memória principal do celular, e não no cartão, e nem tem como mover para o cartão, Então, ou seja, o aparelho, você pode até ter um cartão com muita memória, mas o que vai importar para o funcionamento do celular e desses aplicativos, WhatsApp e Telegram, é a memória interna do aparelho, aquela que você compra quando vem no aparelho em si. Então, essa é uma questão importante, e aí talvez a primeira questão que você deve dar uma olhada é exatamente em fotos, vídeos e áudios desses dois aplicativos, e se você já quer, de uma forma até mais rápida, resolver essa questão, olha lá o chat, com uma pessoa, que você tem com várias mídias, armazenadas nesse chat. Se você apaga o chat, ele vai te perguntar se quer apagar as mídias também, então isso já economiza um bom espaço do celular. Lembrando também, principalmente no caso do WhatsApp, ele armazena 7 dias de conversa para trás. Então, se você tem muitos chats, muitas conversas de grupos, pessoas individuais, chats de um a um, armazenados, ele tem 7 cópias de todas essas conversas armazenadas no seu aparelho. Isso não tem como, isso é automático, não tem como desabilitar, ele faz isso. Então, é um bom espaço de armazenamento. Inclusive, no meu celular, é uma das coisas que mais ocupam espaço no celular, é exatamente esse backup do WhatsApp para isso. Então, essa é a primeira questão que a gente deveria observar, O caso lá de fotos, vídeos e áudios do Telegram e do WhatsApp, nesse caso aqui. E aí, uma limpeza vai ajudar já a redução desse espaço de armazenamento. Fotos e vídeos. Eu tenho aqui já alguns ouvintes. Vamos dividir aqui? Vamos lá.
Ó, o Marcelo, ele tem fotos armazenadas desde 2007, fotos do casamento dele. Você acredita, Gilberto? Então, armazenamento de fotos, assim, não é o grande problema, porque eu posso pegar essas fotos, vídeos que eu tenho armazenados de histórico, viagens, por exemplo, e mover isso para o cartão de memória. Então, você pode ter um cartão de memória com muita memória, hoje as memórias, os cartões caíram de preço bastante, eu posso colocar fotos, vídeos no cartão e tirar da memória principal, porque o problema tudo é a memória principal do celular. Então, é legal, você pode ou mover para o cartão, ou mover para a nuvem. Aí tem o Google Drive, tem o iTunes, que você consegue, o iCloud, na verdade, que você consegue colocar essas imagens, fotos e vídeos na nuvem, ou armazenar num cartão de memória, o que é bem legal. Só faço uma pequena observação aqui, que o cartão de memória ele é um armazenamento muito mais inseguro, né, ou menos confiável do que a memória principal. Então é importante que você pode mover as fotos, vídeos para o cartão de memória, mas é importante que você tenha um backup, porque esses cartões eles podem de uma hora para outra simplesmente parar de funcionar ou perder tudo que está ali dentro. Então essa é uma questão importante, né? Você tem um backup dessa questão. E é importante também que você tenha um cartão rápido. Por quê? Porque você pode, inclusive, configurar a câmera para que ela, em vez de, na hora que ela registrar uma foto ou um vídeo, ela não armazene na memória principal do celular, ela armazene no cartão de memória. Mas para isso você vai precisar de ter um cartão de memória rápido, né? Para isso. Então, mas o cartão de memória e mover fotos que você armazena, como esse nosso ouvinte, por muito tempo, mover para o cartão de memória é uma opção interessante também, né? Para isso. Tá. Eu vou falar o que o Marcelo faz. Ó, o Marcelo, ele tem o iOS, então não tem cartão de memória não, para iOS. Isso, Ou você compra memória na nuvem, ou você usa a capacidade do seu smartphone, né? Exatamente. Ou você troca E aí de o que ele smartphone. fez? Ele recorreu ao Google Fotos como solução, ele faz um backup, aí ele libera o espaço no telefone para que a vida dele continue mais fácil. Só que ele contratou 100 gigas de espaço no Google para a família, paga R$ 6,90 por mês. E para o backup do telefone, o WhatsApp, por exemplo, ele disse que contratou também um espaço com a Apple, R$ 3,90 por mês. Ele conseguiu 50 GB, segue então com a comodidade e com segurança. Ele disse que é um dinheirinho bem investido, porque ele não quer apagar a memória que ele quer ter dentro do smartphone dele. No caso, exatamente, no caso de aparelhos da Apple, como não tem como colocar cartão de expansão de memória, a alternativa é ou você troca por um aparelho que tem uma capacidade de memória maior, ou você realmente contrata armazenamento na nuvem, né, para que você suba fotos e vídeos para a nuvem e aí libera espaços da memória do celular. Então, realmente esse assim, a alternativa que os usuários da Apple teriam nesse caso. No caso do Android, eu tenho a opção de colocar um cartão de memória e aí mover para lá fotos, vídeos, né, que eu quero armazenar como histórico, né, para ter consultas depois, com o cuidado que eu falei de ter o backup, porque os cartões não são exatamente tão confiáveis quanto a memória do celular para isso. Né? Ó, eu tenho aqui o Marcos, ele fala de que ele não sabe, eu apago porque eu não tenho como aumentar a memória. Ou será que tem? Aí a gente explicou algumas possibilidades, né? O smartphone dá a opção por adicionar um cartão de memória. Se for Android, dá sim, né? Dá. Só que lembrando que o WhatsApp ele não armazena no cartão de memória, ele armazena na memória principal. Então, se eu quero receber uma foto interessante, eu quero guardar essa foto, eu posso ir lá nas mídias, no caso do Android, e mover ou copiar essa foto ou esse vídeo para o cartão de memória e apago da memória principal. Tudo bem, isso pode ser feito, é uma alternativa interessante também, né, para isso. Sabe o que ele faz? Quando é alguma foto muito, muito, muito importante, ele revela. Ele revela, coloca vai para o papel, né? Vai para o porta-retrato, né? Exatamente. Bom, infelizmente poucas pessoas fazem isso hoje, né? É uma coisa bem interessante, né? Tem uma frase, inclusive, que os fotógrafos usam bastante, que foto boa, foto está impressa, né? Então essa é uma frase comum dos fotógrafos em si. Mas infelizmente, a gente tem cada vez menos fotos impressas em relação às fotos digitais, né? Para isso. Isso aí. Gilberto, segura aí. Vamos para o Repórter CBN, a gente volta já. Vamos lá. 11 horas e 16 minutos, já estamos aqui de volta ao CBN Vitória desta sexta. Hoje é 17 de junho, informações importantes na rede, né?
e a gente volta com os destaques locais. Sexta é dia de tecnologia. Quem está conosco ao vivo é Gilberto Sodré. E o tema de hoje é para orientar o ouvinte que recebeu aquela mensagenzinha do smartphone de que a capacidade, né, de armazenamento está lá quase que atingindo o seu limite máximo. Vários ouvintes com soluções, perguntas aqui, né, Gilberto? Nós temos Exatamente, o Marcelo, Fernanda, que comprou espaço no Google Fotos, comprou também espaço na Apple. O Marcos diz que vai lá e revela para diminuir coisa que ele não quer perder, né? Vamos voltar aqui para o Exatamente. Marcos Antônio, então, quando ele disse, né? Dá para adicionar um cartão de memória para Android. Então, no caso de Android, sim, ele pode colocar um cartão, praticamente todos os aparelhos Android permitem a instalação de um cartão de memória, e aí você pode mover para o cartão de memória as fotos, né, que você tenha, que você queira armazenar, queira guardar, vídeos também, né, só que lembrando que é importante que você faça um backup também dessas fotos que estão no cartão de memória, né, nesse caso, mas é uma excelente alternativa também. Última alternativa, Fernanda, que é uma alternativa meio que na emergência, se você não consegue fazer nenhum tipo de ação imediata para liberar o espaço da memória do celular, é você olhar na lista de aplicativos que você tem instalados no celular, aqueles que você usa menos, ou que você tem muito tempo que não usa, e desinstalar o aplicativo. Então você vai desinstalar o aplicativo, e aí com isso você vai liberar algum espaço de memória. Mas seria assim, uma ação, vamos chamar assim, já quase que emergencial, né? Se você não tem outra alternativa, não tem um cartão de memória no momento, não pode apagar aquelas fotos, não consegue mover para a nuvem. Então, você pode olhar lá na lista de aplicativos, aqueles que você usa menos, ou que você tem bastante tempo que não usa, e remover os aplicativos do celular, instalados no celular. Pois é, essa pode ser a dica para o João. Ele acabou de escrever aqui, Gilberto, meu smartphone, a capacidade dele é de 64 GB e está com 63,7. Já está quase lá. Exatamente, hein? Exatamente. E aí, João, no caso, dá uma olhada lá na lista de aplicativos instalados no celular e vê aqueles que você tem muito tempo que não usa, depois você instala, né? Depois que você resolveu o problema, você reinstala o aplicativo. Mas nesse momento, uma questão de emergencial, até para evitar que o celular trave, né? Ou que ele fique muito lento, desinstala os aplicativos que você tem tempo que não usa. É uma boa opção. Uhum. A dívida do Mark aqui, dúvida do Mark, é muito legal. Apago fotos e vídeos sempre que possível, mas gostaria de saber, Gilberto, sobre as fotos do WhatsApp, se elas ocupam ou não memória, porque às vezes eu apago da galeria, mas elas ficam lá no WhatsApp. O que a gente faz com isso? Então, as fotos do WhatsApp, fotos, vídeos e áudio do WhatsApp ocupam muito espaço de memória, porque, como eu falei, eles ocupam espaço na memória principal do celular, que é exatamente a memória que o celular usa para funcionar. Então, ou seja, essas fotos ocupam bastante espaço, e aí você pode ir lá na galeria, né, e apagar essas fotos. Lá tem uma pastinha chamada WhatsApp Images, né, ou imagens do WhatsApp, e WhatsApp GIFs, WhatsApp Vídeos, né, e áudio também. Então você pode entrar pelo gerenciador de aplicativo, de arquivos do celular, e lá tem uma pasta chamada WhatsApp, e ali dentro tem uma pasta chamada Media. E aí tem as pastas separadas por áudio, vídeo, documentos e fotos, né, para isso. Então você pode também apagar diretamente ali, mas ocupam realmente muito espaço. Eu diria que hoje é um dos principais vilões de espaço de memória é o WhatsApp hoje. Então, mas por que o WhatsApp salva isso? Porque ele precisa exibir, né? Na verdade, você pode até marcar aquela opção de não baixar, né? Então ele não baixa automaticamente. Então, se alguém mandou uma foto, por exemplo, do grupo, a foto vai ficar meio borrada quando você abre o grupo lá. Mas se você clica na foto para ver a foto ou ver o vídeo tem que ser baixado para o seu celular. E aí ele vai ser salvo na memória do celular. Então, não tem jeito. Se você quer ver a foto, você vai ver a foto. Essa foto tem que ser feito download para o celular, não tem jeito. Uhum. Bom, e lá no Telegram, é a pergunta do Gerson. Como remover vídeos e fotos do Telegram? Não dá para fazer da mesma maneira que no WhatsApp.
Não dá, exatamente. Por quê? Porque o Telegram, quando ele armazena as imagens, as pastas que armazenam as imagens do Telegram, ela tem uma opção marcada que ela não aparece as fotos e vídeos na galeria. Então, no caso do Telegram, para você apagar as imagens, fotos e vídeos do Telegram, você tem que ir no gerenciador de arquivos, ir lá na pasta do Telegram e apagar diretamente dentro da pasta do Telegram, porque essas pastas, essas imagens, não aparecem na galeria, né, convencional, como aparecem as fotos do WhatsApp. Então, realmente no Telegram é um pouco diferente esse processo. Uhum. Tem o Eduardo aqui, olha, eu faço upload das fotos importantes para o Google Drive, a nuvem que todo mundo que tem no Gmail tem disponível, muita gente não sabe. Isso. O Google Drive, quando você cria aquele e-mail no Gmail e associa aquele e-mail no Gmail ao seu celular do Android, você ganha gratuitamente, né? Ou seja, gratuitamente, entre aspas, né? No Gmail, um espaço de 15 GB. Esse espaço de 15 GB ele vai ser compartilhado entre os seus e-mails e os arquivos que você coloca no Google Drive. Então você tem algum espaço realmente, né? No caso, na conta gratuita, em torno de 15 GB, que você consegue colocar fotos, vídeos e subir para o Google Drive a partir do seu aparelho celular. Então, é verdade, é uma opção interessante. Não é muito espaço, né? Mas é alguma coisa já, né? Uhum. O Ricardo guarda fotos no e-mail. Uhum. Assim, é interessante, mas é um pouco mais difícil de você ter acesso a essas fotos, né? Porque você tem que abrir o e-mail, né, para poder você ter acesso às fotos em si. Então, eu diria que no Google Drive é um pouco mais prático, né, esse armazenamento de imagens lá. Uhum. Tem mais dicas aqui, vamos lá. Vamos lá. Os nossos ouvintes queridos participando aqui. O Kiko, sobre fotos e vídeos no celular, quando necessário, descarrego no computador. Faço isso de 2 em 2 meses, depois eu gravo em DVD. Tenho dezenas de DVDs com milhares de fotos e vídeos. Legal, é uma opção interessante você ter um backup disso, né? Você salvar no computador e depois salvar para uma mídia externa. Pode ser um DVD, poderia ser um HD externo também, né? Assim, a questão do DVD é você administrar, porque hoje os DVDs, se a gente considerar, têm uma capacidade relativamente limitada, de comparação, por exemplo, com um HD externo. Então, depende do tipo da frequência de fotos que você faz, você vai ter muitos DVDs para armazenar essas fotos, né? E vídeos. E aí administrar onde está aquela foto naquele DVD, talvez fique um pouco mais complicado. No HD externo é um pouco mais fácil, um pouco mais prático também. Lembrando, tanto no DVD, que tem o risco, né, dele, se ele não for armazenado adequadamente, ele perder ou ter algum tipo de erro de leitura. No caso do HD externo, também é um dispositivo mecânico, então é interessante que você tenha dois, não um só. Vamos lá, o Giovanni. Vamos Faço lá. gerenciamento de memórias. Apago informações irrelevantes, faço backup do celular para o notebook e todo ano faço um backup geral de todos os meus arquivos que são relevantes para um HD externo. Isso é interessante, assim, basicamente a metodologia que eu uso também, ou seja, eu tenho um backup do que tem no meu computador em HDs externos separados, né, e faço um backup anual, né, no final do ano, de tudo que foi do ano passado, do ano que passou, né, e armazeno isso em vários HDs externos separados, diferentes, né. É uma forma interessante de fazer a cópia e fácil de você ter acesso a isso, né. A Sônia diz: Gilberto, apaguei coisas do meu celular sem querer, praticamente tudo. Como faço para recuperá-las? Muito difícil, Sônia. Existem alguns aplicativos para tentar recuperar, mas no caso do celular é uma situação assim, bastante crítica. A chance de sucesso é bem pequena, porque quando você continua usando o celular, né, ele continua gravando coisas, né, na memória, né, apagando e gravando coisas, regravando coisas na memória. Isso vai sobrescrevendo fotos, vídeos que você apagou, que na verdade foram marcados como áreas livres na memória do celular. Isso, na sobrescrita dessas áreas, acaba você realmente não tendo como recuperar. Então, isso é bem crítico, infelizmente, Sônia. Por isso que o interessante é sempre a gente ter cópia de backup do que tem no celular e no computador também, né? Ou seja, porque pode acontecer, né? Um descuido, você está com pressa fazendo alguma coisa, você apagar o que não devia. Então, é sempre importante você ter backup. Backup é uma ação de segurança muito importante.
Uhum, tenho mais. Vamos lá. Vitor Hugo. Olha, o Vitor Hugo tem um iPhone de 256 gigabytes. É muita coisa, tá? É E ele bastante, hein? diz que vive pedindo para comprar mais memória. Ele diz: eu tenho memória, mas ele fica querendo me vender espaço o tempo todo, isso me incomoda. Existe uma forma de eu desabilitar esta função? E ele está pedindo também, nos próximos quadros, que a gente faça um tutorial como gerenciar as contas da Apple. Podemos fazer isso. Vou anotar aqui para a gente fazer um quadro do CBN Tecnologia falando exatamente sobre essa questão. No caso da memória, provavelmente ele deve estar com a memória cheia, né? Ou quase cheia nesse caso, por isso que o próprio. É uma questão da Apple de tentar ajudar o usuário, né? De avaliar que você, olha, está com a memória quase cheia do celular, você não quer comprar mais memória, quer subir suas fotos para a nuvem. É uma forma, inclusive, dele vender. Na verdade, né, vamos falar comercialmente, por que o iPhone não tem cartão de memória, né? Porque a Apple quer vender espaço de memória, né? Na verdade, fontes de recursos, né, de dinheiro, né, de vendas para a Apple, é também a venda de espaço do iCloud. Né? Por isso que Uhum. a Apple não tem cartão de memória nos seus aparelhos, né, nesse caso lá. Seria muito mais barato para o usuário comprar um cartão de memória e colocar no aparelho do que pagar um valor mensal ou anual, né, para a Apple de armazenamento. Então, esse é mais ou menos o modelo de negócio da Apple, né, para isso. Ok, o Marcelo tem uma outra dica aqui. Olha, para quem tem Android, há cabos adaptadores que permitem conectar pendrives ao telefone, então pode-se enviar imagens para outros dispositivos. Também há uma outra opção, a partir do aplicativo do WhatsApp, é aquilo que a gente falou, limpa lá as fotos do grupo, da Uhum. conversa, aí você permite liberar mais espaço. O Edivaldo, perdão, meu Google Fotos está lotado também. Se eu trocar o e-mail do Google Fotos para um novo e-mail, as fotos que estão lá armazenadas no antigo vão permanecer ou serão deletadas? Posso acessá-las num outro momento através do Gmail? E continua a Pode salvar as acessar. novas fotos no Google Fotos ou no novo e-mail? Nossa, essa. Então, vamos lá. Na questão lá do uso de pendrive, né, para fazer a cópia que o nosso ouvinte colocou. O pendrive é uma opção que você pode usar para salvar suas fotos, documentos do celular usando esse adaptador, né? Ou seja, nem todo celular consegue fazer essa conexão de um dispositivo externo, tipo um HD externo, ou tipo um pendrive, e você consegue reconhecer esse pendrive, o HD externo, como uma expansão de memória para você copiar as fotos para lá. Mas os celulares que têm esse recurso, se você tem esse adaptador, é uma situação interessante. Eu só não salvaria no pendrive. O pendrive é um dispositivo também bastante assim, arriscado, ele não é tão confiável como a memória em si. Então, ou seja, se for no caso de backup, como é uma questão de segurança, eu colocaria ou no computador, conectaria o celular no computador e copiaria as fotos para o computador, ou colocaria na nuvem, né? Seriam as opções que, para mim, pelo menos, seriam mais seguras nesse caso lá. Em relação ao e-mail, se você trocar o e-mail, né, do celular, o Google Drive, né, que vai ser acessado pelo computador, pelo celular agora, vai ser outro. As fotos que você subiu para o Google Drive do e-mail anterior vão continuar lá e você vai conseguir ter acesso logando, né, no e-mail antigo no seu navegador, no seu computador, né? Ou seja, mas o Google Drive que vai estar agora sendo salvo as suas fotos no celular vai ser associado a uma outra conta, né? Então não vai Uhum. perder, vão ficar lá. É isso. Gente, todas essas perguntas continuam chegando, o Gilberto vai respondê-las nos próximos programas, tá? Vamos pro Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. A primeira notícia que me chamou a atenção essa semana é que os dados pessoais de brasileiros são um dos mais baratos do mundo, né? Exatamente, né? Com a quantidade de vazamentos que a gente teve aqui no Brasil, acabou ficando muito fácil, muito simples, né? Ter acesso aos dados, infelizmente, os dados dos brasileiros que foram vazados na internet. Com isso, os valores, né, dos nossos dados na internet são bem baixos. Pra você ter uma ideia, por exemplo, um número de cartão de crédito costuma sair, no caso do brasileiro, por R$ 33. Por R$ 33, um vazamento aí, você compra, né? Vamos chamar assim, um número de cartão de crédito brasileiro. E olha só, um dos mais caros, por exemplo, na República Tcheca, um cartão de crédito pode sair por R$ 5.800. Então veja a diferença, né? No nosso caso aqui, o Brasil,
R$ 33 você compra um cartão de crédito, número de cartão de crédito, né, vazado por aí. Então veja que, acho que, na verdade, a suspeita é que, como a gente nós tivemos muitos vazamentos aqui, coisas bem tranquilas, é bem fácil de você encontrar dados de brasileiros aí pela internet, né, para isso. Outra notícia bem interessante dessa semana é que o Google Maps agora vai exibir a qualidade do ar das regiões pelo mundo todo, né? O aplicativo ele já está sendo atualizado, o meu inclusive já foi atualizado, já tenho a opção, né? Você clica lá aquelas duas barrinhas, aquele ícone de exibição que tem aqueles dois quadrados sobrepostos no canto superior direito, embaixo da barra de pesquisa, e aí tem várias opções. Embaixo uma delas agora aparece qualidade do ar, e aí ele abre um zoom e você consegue ver, né, a qualidade do ar de vários locais do mundo. Aqui no Brasil, eles estão coletando os dados ainda, então a opção já está disponível no aplicativo, mas a gente não tem dados ainda, porque eles estão coletando esses dados para serem disponibilizados. Mas é uma questão bem interessante, né, de você monitorar a qualidade do ar pelo Google Maps. Em outros lugares do Brasil, já tem outros lugares do mundo já tem essa opção, entendeu? Já tem essa opção de mostrar, já estão mostrando a qualidade do ar nesses locais para isso, né, nesse caso aqui. E uma última notícia, né? Algumas novidades no Instagram que foram liberadas essa semana, né? Então eu tenho a extensão do tempo de Reels para 90 segundos, eu posso importar o meu próprio áudio, novos adesivos, né, interativos que foram liberados, e também eu tenho a possibilidade de fixar uma foto ou um Reels no meu perfil, né? Então algumas novidades aí que os usuários já está disponível, né, no Instagram, basta atualizar o aplicativo do Instagram para ter acesso a essas novidades do Instagram. Gilberto, te agradeço pela participação conosco. Tem 2 feedbacks aqui, ó. O Edivaldo dizendo: perfeito seu raciocínio, eu só estava com medo de perder as fotos, agora eu vou seguir o passo a passo. E o Marcelo dando uma dica para o Vitor Hugo para desabilitar o pedido de compra de memória. Ele diz que a solução é parar de fazer, né? Não tentar mais fazer esse backup e desabilitar a integração com o iCloud. E aí ele para de receber esses avisos. Só que aí ele não vai ter dificuldade de subir as fotos para lá, né? Também, né? Para isso, né? Isso. Te agradeço, Gilberto. Até quarta então, que vem. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações. Excelente sexta-feira para todos e final de semana. E até a próxima quarta-feira com mais tecnologia. É isso aí. Aproveite seu final de semana.